Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática do AVA Educa PE. O tema de hoje será a redução de termos semelhantes dentro do estudo dos polinômios. Eu sou o professor Ivanaldo Souza e a nossa expectativa de aprendizagem é reconhecer um polinômio como soma algébrica de monômios e somar e subtrair monômios semelhantes. Vamos lá? Observe esses dois retângulos. O da esquerda tem base 6 e altura x. Se a gente for calcular a área desse retângulo, será a base 6 vezes a altura x. 6 vezes x é 6x. E no retângulo da direita, a base 4 com a altura y, se formos calcular a área, vai ser 4 de base vezes y de altura, 4 vezes y é 4y. Então, se a gente for calcular a área total, né, dessas duas figuras, a gente terá 6x do primeiro retângulo e 4y do segundo retângulo. Repare que formamos uma expressão algébrica, né? Essa expressão algébrica, nesse caso, tem duas variáveis, porque a altura x aqui é diferente da altura y. Essa expressão algébrica, ela é, na realidade, um polinômio, ok? Mas o que vem a ser um polinômio? Como no exemplo anterior, polinômio é uma adição algébrica de dois ou mais monômios, como nos exemplos que seguem logo abaixo. 2x3 menos 4x2 menos 3x mais 9. Repare que a gente tem aqui uma soma algébrica de monômios. Cada elemento desse é um monômio. E a gente tem elementos positivos e elementos negativos, formando assim o polinômio descrito. Mais abaixo temos esse outro exemplo formado por 3 monômios, e aqui, como último exemplo, temos um polinômio também com 2 termos ou 2 monômios. O polinômio de 2 termos, ele é chamado de binômio. O polinômio de 3 termos, ele é chamado de trinômio. E quando o polinômio tem mais de 3 termos, 4, 5, 6, ele não tem uma nomenclatura específica, é simplesmente polinômio. Okay? Embora todos sejam polinômios, mas especificamente a partir de 4 termos ele passa a ser chamado de polinômio. Não sei se vocês perceberam, mas em cada exemplo que a gente viu, os expoentes do polinômio, eles estão em ordem decrescente. 3, 2, 1, nada. 2, 1, nada. 3, 2, repararam? Todos eles vêm em ordem decrescente, mas nem sempre você vai encontrar um polinômio dessa forma. Então você vai ter que dar uma arrumada no polinômio. Então repare o exemplo a seguir. Menos 3x mais 2x3 mais 9 menos 4x2. Repare que ele está todo desarrumado, né? Não está em ordem decrescente de expoente. Então vamos lá. Esse expoente aqui é 1, certo? Aqui é o 3, aqui não tem, o expoente é 0, e aqui o expoente é 2. Então você tem que arrumar o polinômio, deixar ele em ordem decrescente de expoente. Então o maior é x3, né? Então fica 2x3 logo de cara. Depois vem o x2, então o menos 4x2 foi deslocado. Depois do x2 vai o termo do x1, certo?
E, finalmente, o elemento que não tem a parte literal. Ou tem, ela está aqui oculta, certo? Na realidade, ela é x0, tá? Mas a gente nunca coloca essa parte literal. O que vem a ser o grau de um polinômio? O grau de um polinômio de uma variável, ele é dado pelo maior expoente da parte literal. Enquanto que, quando temos polinômios com mais de uma variável, o grau é dado pela maior soma dos expoentes de cada monômio. Vocês vão entender isso melhor na próxima tela. Repare, 2x3 menos 4x2 menos 3x mais 9. É um polinômio de uma só variável, que é a variável x. Aí, nesse caso, o grau do polinômio é pelo maior expoente. No caso, o grau aqui é 3. Certo? No próximo exemplo, nós temos um polinômio com duas variáveis, a e x. Aí, nesse caso, tu tem que somar os expoentes e ver qual a maior soma. Então, no caso aqui, 2 mais 2 é 4. Aqui, 2 mais 1 é 3. Quem vai ser o maior grau, no caso, é o grau 4. Certo? Nesse outro polinômio é de uma variável, então ganha o maior expoente, o grau é 5. Nesse outro exemplo, somando aqui 5 com 2 é 7, 2 mais 3 é 5, ganhou a maior soma, então o grau é 7. Ok, gente? Bem, vimos como determinar o grau de um polinômio. Agora a gente entra especificamente no nosso tema, que é redução de termos semelhantes. Então, observe o exemplo. 5x3 menos 3x2. Aí, dentro de parênteses, temos 2x3 menos 4x2. Repare que essa expressão, que é um polinômio, ele está todo desarrumado. Então, a gente tem que arrumar isso unindo todos os termos semelhantes. Tá? Então, para começo de conversa, a gente tem que tirar esses parênteses aqui para poder arrumar. Ok? Então, repete o 5x3, repete o menos 3x2 e vou eliminar os parênteses. Como eu vou eliminar? Eu vou pegar esse sinal aqui e fazer a operação com o sinal que tem aqui dentro. Repare que não aparece o sinal, então esse número é positivo. Então, menos com mais é menos. Então, você colocou aqui menos 2x3. Ok? Então, faz a mesma coisa com o próximo sinal. Menos com menos vai ser mais. Então, fica mais 4x2. Correto? Podemos continuar. Temos aqui o nosso polinômio sem os parênteses. Agora a gente vai arrumar os termos semelhantes, ou seja, juntar x3 com x3 e x2 com x2, colocando um ao lado do outro. Então, 5x3 eu repito, 2x3 ele vai se juntar aos 5x3, repare que o sinal negativo ele acompanhou, tá? E como não tem mais elementos com o expoente 3, aí a gente já parte para o expoente 2 no caso, né? Então repete aqui o menos 3x2 e junto do 3x2 vai o 4x2. Então repare que ficou partes literais iguais. Agora a gente pode fazer a operação desses dois monômios. Então a gente tem aqui uma subtração direta. 5x3 menos 2x3, 5 menos 2 é 3, repetindo a parte literal. Agora a gente tem aqui menos 3x2 com mais 4x2. Repare que temos uma operação de números inteiros, tá? Com sinais diferentes. Então tem aquela regrinha. Quando os sinais são diferentes, a gente subtrai os números e coloca o sinal do número maior. Então, subtraindo 4 de 3, eu vou obter 1, que está oculto aqui, certo? E o maior é 4, temos aqui o sinal positivo.
certo? Então a nossa expressão chega ao final, 3x3 mais x2, porque o 1 não é obrigado a ser colocado. Ok, gente? Vejamos o próximo exemplo. 2x menos 4x3 mais 9x2 e dentro de parênteses temos menos 5x menos x3 mais 2x2 com o sinal menos fora do parênteses. Então, como eu falei antes, a gente vai repetir tudo isso aqui, 2x menos 4x3 mais 9x2 e eliminar os parênteses. Como vamos eliminar? A gente faz a operação aqui, menos com menos é mais, repete o 5x, menos com menos também é mais, e repete o x3, e para finalizar, menos com mais, que é menos, e repete o 2x2. Eliminamos todos os parênteses, agora a gente vai arrumar o polinômio a partir do maior expoente. Então, reparando aqui, esse é 1, aqui é 3, aqui é 2. 1, 3 e 2. Vamos arrumar o polinômio a partir do maior expoente, que no caso aqui, o monômio seria menos 4x3, que entra logo de frente. O próximo monômio com x3 é o próprio x mais x3, então ele vem aqui, ó, ao lado do outro x3. Depois a gente parte para o expoente 2, que no caso é o 9x2, e o outro elemento com x2 é menos 2x2, que está aqui. Repare que o sinal acompanhou o 2x2, tá? Como não temos mais elementos com o expoente 2, aí a gente parte para a potência 1, no caso, o x1. Então, vem aqui, ó, 2x1, né? Repare que aqui entrou mais, porque temos o mais oculto. Ele é um número positivo, então fica mais 2x. E para finalizar, quem que falta? O mais 5x, que está aqui para completar o nosso polinômio. Agora é só fazer a operação, né? Tenho aqui menos 4x3, vou juntar com esse mais 1x3, que aparece 1 aqui, né? Ou melhor, ele está oculto. Então, eu tenho menos 4 mais 1, sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do número maior. O maior aqui é 4, então fica negativo. E subtraindo 4 de 1, temos 3, ficando então menos 3x3. Então, a gente junta agora 9x2 com menos 2x2. Repare que temos novamente sinais diferentes. Subtraímos os números 9 menos 2 é 7 e colocamos o sinal do número maior, que é positivo, fica então 7x2. E para finalizar, a gente junta 2x com 5x. Repare que os sinais são iguais, aí no caso a gente soma os números 2 e 5 é 7 e repete o sinal que é positivo, ok? E repare que a gente juntou os monômios semelhantes e efetuamos as operações de soma ou subtração de acordo com os sinais, ok? Vamos resolver esse exemplo aqui, tá? Então, repare, primeira coisa a se fazer é retirar esses parênteses. Então, eu vou fazer 3x2, vou eliminar esses parênteses aqui, fica menos com menos mais 9x. Vou eliminar aqui esse sinal, menos com mais é menos, repete o 4. Agora, eliminar esses parênteses, mais com menos é menos, repete o 7x, mais com mais é mais, repete o x2, para finalizar, mais com menos é menos, e repete o 3. Eliminamos os parênteses, agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Então fica 3x2, que é o maior expoente, e vou juntar com quem? Com o x2 aqui, ó. Então, mais x2, certo? Depois do x2 vem quem? O x. Então, vou repetir aqui o próximo termo, que é o x, né? Aqui no caso é o 9x, que eu vou juntar com o menos 7x.
certo? E, para finalizar, a gente junta os números que não tem parte literal. Ou tem, mas é zero, né? Com expoente zero. Menos 4, eu vou juntar aqui com o menos 3. Pronto. Então, agora é só fazer a junção dos monômios. 3x2 mais 1x2. Aqui temos sinais iguais. A gente soma e repete o sinal. Fica mais 4x2. Lembrando que aqui não é obrigado você colocar esse sinal, tá? Vamos juntar 9x com menos 7x. Sinais diferentes. A gente vai subtrair e colocar o sinal do maior. O maior, no caso aqui, é o 9, fica positivo. Subtraindo 9 de 7, fica 2, repetindo o x. E para finalizar, menos 4 com menos 3, sinais iguais. A gente vai somar e repetir o sinal. Somando 4 com 3, é 7. Ok, gente? Desculpa. Mais um exemplo. 3x3 mais x2 menos, aí dentro de parênteses temos menos 8x3 menos 4x, mais, aí dentro de parênteses temos menos 2x mais x2 menos 6x3. Vamos reduzir aí a um polinômio único, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é eliminar esses parênteses. Vamos repetir aqui o 3x3 mais x2, ok? Vamos tirar esses parênteses. Então, a gente vai operar esse sinal com esse sinal, menos com menos é mais. Repete o 8x3. Vamos operar menos com menos é mais. E repetimos o 4x. Aí agora vamos eliminar esses parênteses. Mais com menos é menos, repete o 2x. Mais com mais é mais. E repetimos o x2. Para finalizar, mais com menos é menos. Repetimos o 6x3. Agora, gente, é só ordenar os polinômios de acordo com a parte literal, né? Juntando os termos semelhantes, a gente vai ter quem como maior expoente? O 3, né? Então fica 3x3 mais 8x3, que é o próximo elemento com expoente 3. Tem mais? Tem o menos 6x3 aqui, ó. Menos 6x3. O que é que vem agora? O expoente 2. Opa, aqui é 6x3. Vem o mais x2. Depois de x2, vem o quê? Outro mais x2. Tem mais x2? Não, agora vem quem? Os termos que só tem o x, que no caso é mais 4x e menos 2x. Aí agora é só fazer as operações, né? De acordo com os sinais. Então, x3, né? São esses três elementos. x2 são esses dois e x são esses dois. Quanto será que isso vai nos dar? Então, aqui mais 3 com mais 8, sinais iguais. A gente soma e repete o sinal, vai dar 11x3, né? Aí, então vamos fazer aqui no cantinho para vocês entenderem melhor, né? Então, 3 mais 8 menos 6, tá? 3 mais 8 vai dar 11, correto? 11 positivo, por quê? Os sinais são iguais, a gente somou e repetiu o sinal. E agora eu vou juntar aqui o menos 6. Quanto é que isso vai dar? Mais 11 com menos 6, aí temos sinais diferentes. Subtrai e coloca o sinal do número maior, o maior é 11, então vai ficar positivo. E 11 menos 6 é 5. O resultado dessa expressão será 5x3. Ok? Aqui está fácil, né? Um x2 mais outro x2, a gente vai ter mais 2x2, certo?
E para finalizar, 4x menos 2x, sinais diferentes, a gente vai subtrair e colocar o sinal do número maior. O maior é 4, então fica positivo. 4 menos 2 é 2. Terminamos o nosso polinômio. 5x3 mais 2x2 mais 2x. Chegando ao final desse exemplo. Gente, para finalizar os nossos exemplos, a gente tem esse outro polinômio aqui grandão, né? Então vamos tirar esses parênteses e repetir aqui quem está fora de parênteses. Então vai ser 5ax3 mais 4bx2. Eliminando os parênteses, vai ficar mais com menos, menos 4ax3, depois mais com menos é menos 5cx, correto? O próximo, então temos aqui mais com menos, menos 8cx, mais com mais é mais 5bx2 e para finalizar mais com menos, menos 8ax3. Eita, que salada de números, ou melhor, de letras, né? Vamos juntar aqui os termos semelhantes. Então, o maior expoente, a gente tem o quê? O x3, né? Então, vamos lá, vamos arrumar esse negócio. AX3 tem esse e tem esse outro aqui, ó. Então, vamos juntar os termos semelhantes. Fica 5ax3 menos 4ax3 e menos 8ax3. Ok, eu acho que não tem mais elementos ax3. Agora a gente vai para o bx2, correto? Então, elementos com bx2 começa com o 4bx2. Vou juntar com esse outro aqui, ó, mais 5bx2. E acabou, né? Não tem mais elemento bx2. Quem é o próximo agora? Ah, menos 5cx. E já está aqui pertinho, ó, menos 8cx. E pronto, né? Agora vamos fazer as operações devidas. Vamos juntar aqui. Vamos aqui, ó. É A, né? Vamos juntar 5ax3 menos 4ax3 menos 8ax3. É porque esse negócio ele... Opa! Desculpa aí, tá? Falha nossa aqui. Vamos lá. Aqui é 5x3. Quer dizer, ax3. Então vamos lá. 5ax3 menos 4ax3 menos 8ax3. O que é que você vai fazer? Faz aqui no cantinho para não se atrapalhar, tá? Só os números. 5 menos 4 menos 8. 5 menos 4 é uma subtração direta, dá 1, não é isso? 5 menos 4 é 1. E vou juntar aqui com menos 8. 1 menos 8, aí sim, sinais diferentes. Tu vai subtrair e colocar o sinal do número maior. O maior é 8, fica negativo. 8 menos 1 é 7. Então, o resultado dessa soma toda aqui vai ser menos 7ax3. Ok? Agora a gente junta 4bx2 mais 5bx2. Aqui está fácil. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. 4 mais 5 é 9. E repete o bx2. Ok? E aqui também está fácil. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Vamos repetir aqui o sinal. 5 mais 8 é
13, fica 13, opa, é 13b, né? E o x2. Essa mesinha digitalizadora não está ajudando hoje. Menos 13b x2. Ok, gente? Finalizamos mais um exemplo. E a nossa aula de hoje chega ao fim. Lembro a vocês para analisar os outros elementos do AVA, né? Tem lá o desafio, tem lá exercícios para fazer e também temos o PowerPoint com o assunto para vocês darem uma aprofundada, né, nessa questão da redução de termos semelhantes dos polinômios. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Até breve.